Bom dia, queridos amigos, queridas famílias que estão cultuando com a gente. Que prazer estar com vocês nesse dia tão especial. Feliz Dia das Mães. Você, mamãe, você, vovó, que está nos assistindo. Que a graça de Deus te alcance nesse dia tão gostoso. E o meu desejo, a minha oração nessa manhã é que você esteja ansioso. Você e sua família estejam ansiosos para entender, ouvir, compreender, guardar no coração a palavra de Deus, na qual nós vamos meditar agora. No domingo passado, o pastor Richard, pela manhã, iniciou uma nova série de mensagens, especialmente para as famílias, baseadas nos 10 mandamentos, nos 10 mandamentos. No último domingo, nós conversamos sobre o primeiro mandamento. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, será o nosso ponto de partida para o nosso bate-papo, para a nossa conversa nessa manhã. Êxodo capítulo 20. No último domingo, estudamos o primeiro mandamento no verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Hoje nós vamos continuar na sequência, com o segundo mandamento, verso 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Continuação, verso 5, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. De forma bem prática, queridos, o primeiro mandamento deixa claro que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Deus é enfático, não terás outros deuses além de mim. Agora, já no segundo mandamento, Deus vai nos orientar de como deve ser feita essa adoração, ou como devemos adorá-lo. Deus está falando, ensinando o povo, está ensinando a mim, a você, sobre o pecado da idolatria, queridos. O pecado da idolatria. O nosso tema, inclusive, é exatamente neste sentido. O tema de hoje é famílias que adoram somente a Deus. Famílias que adoram somente a Deus. Nós, cristãos evangélicos, com base neste mandamento, com base nesta palavra do próprio Deus, nós não construímos ídolos, nós não construímos imagens, e muito menos prestamos culto, adoramos a essas imagens, pois nós sabemos que todo o poder, toda a sabedoria, toda a glória, toda a honra, todo o louvor é para Deus, o único Deus vivo. Inclusive uma palavra bem direta do nosso Senhor, uma palavra bem direta de Deus por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 42, verso 8 do livro de Isaías. Ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória e nem a imagens o meu louvor. É com base nisso que nós adoramos somente a Deus e não temos ídolos, não temos imagens. Agora, a idolatria, queridos irmãos, querida família que está cultuando com a gente, a idolatria vai além de adorar e cultuar a imagens e ídolos construídos por mãos humanas. A idolatria vai além disso. John Bevere, um dos meus autores favoritos, no seu livro Kryptonita, ele vai definir idolatria como deixar de dar a Deus o que lhe é devido. Definição de idolatria neste livro Kryptonita: deixar de dar a Deus o que lhe é devido. Já vai além do que a adoração a ídolos, a adoração às imagens. Inclusive ele define ídolo como qualquer coisa que colocamos acima de Deus. Qualquer coisa que você colocar acima de Deus é um ídolo. Sendo assim, entendendo a idolatria dessa forma mais ampla, a pergunta que fica nessa manhã é como nós podemos blindar a nossa família do pecado da idolatria.
o que nós precisamos fazer, ou o que devemos fazer para que nossa família fique longe desse pecado e adore somente a Deus. Neste domingo tão especial de Dia das Mães, para nos ajudar a responder essas perguntas, eu quero usar o exemplo de uma mãe que a Bíblia nos traz. A mãe de Samuel. Você sabe quem foi a mãe de Samuel? Você que está nos assistindo aí, consegue colocar e responder aí? Quem foi a mãe de Samuel? Os Masters EBD, como eu costumo dizer. Os alunos da Escola Bíblica Dominical. Você que está em casa, consegue responder isso? Você que está aqui no templo, quem foi a mãe de Samuel? Quem sabe? Ana? É isso? É essa a resposta? Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos meditar um pouco nisso. Ana, o exemplo de uma mãe. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos passear por este primeiro capítulo, pelo segundo capítulo deste livro. Famílias que adoram somente a Deus. O que nós sabemos sobre Ana? O que nós sabemos sobre Ana? Nós sabemos que Ana era esposa de Eucana. O marido de Ana chamava Eucana. Nós sabemos também que Ana era estéril, não podia ter filhos. E até por conta disso, o seu marido Eucana, ele se casa com outra mulher, a Penina. Isso tudo nós estamos aqui no capítulo 1 de Samuel. Estou fazendo uma revisão com vocês, pois vocês conhecem a história. Né? A Ana não podia ter filhos, era estéril, por isso Eucana se casa com outra esposa, Penina. E aqui é importante ressaltar que a bigamia, queridos, ou a poligamia, é um desvio do padrão bíblico para o casamento, ok? O projeto de Deus, o padrão bíblico do casamento, ele é monogâmico, um homem e uma mulher. Mas nessa época eles tinham essa cultura, há muitos anos atrás, quando uma mulher era estéril, não podia ter filhos, o homem se casava com outra mulher que poderia ter filhos para que aquela geração não fosse interrompida, para que o homem pudesse ter filhos. Nós sabemos também que Ana era temente a Deus, assim como seu marido, o Eucana. E sendo temente a Deus, ela pedia com toda a sua fé a chegada de um filho. Ela queria ser abençoada, queria ter essa bênção de ter filhos. E ela pedia, ela orava isso para o Senhor com uma forma intensa. Ela fazia isso com intensidade. Afinal de contas, a mulher que não tinha filhos naquela época, ela era desprezada, não tinha valor nenhum. Não servia para nada a mulher que não poderia ter filhos. Então, ela queria sair dessa situação, queria ser abençoada com o filho. E fazendo a leitura do capítulo 1, você percebe o quanto ela pede isso a Deus. Ocorre que na continuação da história, Deus ouve a oração da Ana. Deus ouve a oração dela e abençoa ela com um filho. Ela gera o filho, gera o Samuel, que depois da sua chegada, a Ana vai e consagra Samuel ao Senhor. Samuel passa a viver na casa de Deus, a morar, literalmente, na casa de Deus, ali com o sacerdote Eli. Muito bem, isso foi uma revisão. Nós lembramos a história de Ana, mãe de Samuel, mas o que isso tem a ver com idolatria? E como a história dessa mulher, como a história dessa mãe pode nos ajudar a blindar a nossa família desse pecado, do pecado da idolatria. A primeira lição que Ana nos dá, a história de Ana nos deixa, é que o relacionamento com Deus vem antes das distrações. O relacionamento com Deus vem antes das distrações. Por que eu estou dizendo isso, querido? Ana era cercada por distrações que poderiam atrapalhar o relacionamento dela com Deus. Perceba, vamos percorrer o capítulo 1. No verso 2, a Bíblia já nos diz que ela era estéril. Certo? Verso 2, ele tinha duas mulheres, o Eucana. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha.
Isso já gerava nela essa condição de ser desprezada, de não ter valor, e isso poderia gerar nela uma reclamação, uma indignação contra Deus, poderia afetar o relacionamento dela. Na continuação, nos versos 6 e 7, a gente vê que pela condição dela ser estéril, não ter filho, a outra mulher do seu marido, a Penina, ela fazia uma rixa com ela, vivia provocando, versos 6 e 7. Olha só, porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ela convivia com uma outra mulher que tinha esse objetivo de irritar ela o tempo todo. Isso poderia gerar em Ana uma distração total do seu relacionamento com Deus e focar em resolver aquele problema. Na continuação, verso 8, a gente vê que o Eucana, o marido de Ana, ele era um tanto insensível também. Ana tinha um marido que não compreendia muito bem ela, não compreendia o que se passava no coração de Ana. Verso 8, a Ana estava triste, chateada por aquela condição. A Bíblia diz assim, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Como se todos os problemas fossem resolvidos com comida. Você está triste? Come. Olha só, Ana precisava de um marido que se ajoelhasse ali com ela e clamasse ao Senhor para que aquela tristeza, aquela angústia saísse do seu coração. Ele não compreendia muito bem o que se passava com Ana, ela tinha tudo. Eucana dava tudo para ela, porque você está triste, ainda assim eu te dou tudo. Ele diz assim ainda, eu não sou mais suficiente para você do que 10 filhos. Ana tinha um marido que era um tanto insensível. Isso poderia gerar ainda mais mágoa, ainda mais tristeza, ainda mais indignação contra o Senhor por conta dessa dificuldade que ela tinha. Sem contar, mais uma distração, sem contar esse rótulo que a sociedade dava para ela, de por ser estéril, né, ser uma mulher que não tinha valor, a ponto de estar dentro da casa do Senhor, orando, e o sacerdote Eli, que estava ali, isso está no verso 14, vai achar que ela estava bêbada. Olha só o preconceito que aquela mulher devia enfrentar todos os dias da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas situações podiam servir como distrações para Ana. Tudo isso poderia fazer com que Ana se afastasse do Senhor, se esquecesse de se relacionar com o Senhor ou ficasse desmotivada para orar, para falar, para fortalecer esse relacionamento com Deus, mas não foi isso que aconteceu. Apesar de todas essas distrações, na vida de Ana tudo isso ficou em segundo plano, porque ela priorizava o seu relacionamento com Deus. O mais importante na vida de Ana, apesar de tudo isso, apesar de todos esses problemas, era o seu relacionamento com Deus. Veja, querido amigo, querida família que está com a gente nesta manhã, pode ser que vocês não tenham um ídolo, uma imagem que vocês adorem dentro de casa, mas muitas vezes as distrações da nossa vida tomam mais o nosso coração do que Deus. E quando as distrações tomam mais o nosso coração do que Deus, nós estamos pecando a idolatria. A idolatria. E o que mais existe hoje, infelizmente, são distrações para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Uma das armas que o diabo, que o mundo tem usado para nos afastar de Deus, são as distrações. Veja, em um dia nós acessamos 3 ou 4 redes sociais, o tempo todo. Você deixa entrar na sua casa novela, você assiste filmes, você assiste maratona séries, você vai para a academia, você assiste reality show, depois entra na rede social para comentar o reality show que você assistiu. Meu irmão, deixa eu até fazer um parênteses, inclusive, reality show é uma bobagem que você está deixando entrar dentro da sua casa. É um lixo que você está deixando entrar dentro da sua casa. E muitas vezes você vai gastar tempo, vai investir tempo, vai gastar energia com isso, quando você poderia estar fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Percebe como essas distrações acabam se tornando ídolos, porque tomam o lugar que deveria ser de Deus? Nós precisamos
blindar as nossas famílias disso, queridos. Fazer como Ana, não deixar que as distrações que o dia a dia nos impõe, nos afaste do relacionamento com Deus. Eu achei tão lindo essa semana o Conecta Família, que começou, não é isso? As famílias conectadas ali, dentro das suas casas, mas como uma grande célula. Olha só. Que isso seja normal, seja comum, seja rotina nas famílias da nossa igreja. Se reunir para estudar a Bíblia, para fortalecer os nossos laços com Deus, a nossa intimidade com Deus. Não estou dizendo, meus irmãos, que você não pode ter um tempo para assistir um filme, você não pode ter um tempo para assistir uma série, que você não pode, não sei, ir para a academia, cuidar do corpo, isso também pode ser uma distração. Você pode fazer tudo isso, mas isso não pode tomar o lugar que é do Senhor. Isso não pode. Blinde a sua família disso, blinde a sua família das distrações. Relacionamento com Deus vem antes das distrações. Tem uma frase do pastor John Piper que diz assim: a maior utilidade, falando de redes sociais, né? A maior utilidade das redes sociais será provar no último dia que falta de oração não era por falta de tempo. Nós temos tempo. Nós podemos conseguir tempo, investir tempo para nos relacionar com Deus. Os nossos problemas, as nossas lutas, assim como Ana, podem ser distrações. Não estou dizendo que a gente não vai ter ou não deve ter uma vida de problemas, de lutas. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Nós vamos ter problemas sim. Agora, é a opção sua, é a escolha da sua família. Dar mais importância para os problemas, para os desafios e para as lutas do que para Deus. Ana tinha todos esses problemas, mas ela saía, largava tudo, ia para a casa do Senhor orar, falar com Ele. Isso fica em segundo plano. Mateus 6,33, clássico que a gente conhece. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Simples assim. Priorize o seu relacionamento com Deus. A oração de Ana aqui no capítulo 1 é uma das coisas mais lindas que a gente pode ler. Inclusive, mais um parêntese, queridos, nós precisamos, atenção mamães, nós precisamos de mães que oram. Nós precisamos de mães que intercedem por sua família, por seus filhos, por seu casamento. As famílias precisam de mães de oração, mães que priorizam o seu relacionamento com Deus. Inclusive, eu tenho uma teoria de que Deus ama demais e atende a oração das mães. Nós percorremos a Bíblia e nós vemos diversas orações de mães. Ana ora, Deus atende. Nós temos no Novo Testamento a mulher cananeia que vai suplicar para Jesus que cure a sua filha. Jesus atende a oração daquela mãe, o pedido daquela mãe. Eu gosto muito da passagem da viúva de Naim também. Uma mãe que tinha acabado de perder o seu filho. Não tem ali uma oração específica, mas Jesus passa e vê o coração daquela mãe que gostaria de ter o seu filho ali do seu lado vivo. Deus ouve, Deus ama as orações das mães. Nós precisamos de mães que oram. Em primeiro lugar, nesta manhã, para você blindar a sua família da idolatria, deste pecado tão terrível, o relacionamento com Deus vem antes das distrações. Não se distraia, não deixe que as coisas que o mundo oferece, a rotina do dia a dia, te distraia, te tire do foco, que é o relacionamento com Deus. Segunda verdade, segunda lição que nós tiramos aqui da história de Ana: fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus vem antes dos nossos desejos. Fidelidade a Deus vem antes dos nossos desejos. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque Ana, meus amigos, tinha um voto com Deus. Ana tinha um voto com Deus. No verso 11 do capítulo 1, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Na sua oração, quando ela pede um filho a Deus, ela diz que se Deus atendesse a essa oração, se Deus desse para ela um filho,
ela dedicaria ao Senhor, aquele filho seria consagrado, seria dedicado ao Senhor. Ela diz que aquele filho viveria na casa de Deus por todos os seus dias e que a sua barba e o seu cabelo nunca seriam cortados. Se ela recebesse essa bênção, ela ia devolver essa bênção ao Senhor. E aqui eu quero fazer uma pausa. Você pai, você mãe, você consegue imaginar isso? Você tem nos seus braços aquela criança, aquele nenê que você sempre sonhou ter, aquela criança tão linda, tão bonita, que você sempre pediu ao Senhor em suas orações. Daqui a pouco Deus atende a sua oração, aquela criança linda chega e enche o teu lar de amor, enche o teu lar de alegria, toda a família se sente bem, sente o amor de Deus por conta daquela criança. E daqui a pouco você vai levar aquela criança para morar na casa de Deus, para morar na igreja. Literalmente, vai ficar lá, para sempre. Você vai voltar para casa sem a criança. Consegue imaginar isso? Será que nós teríamos essa coragem de deixar o nosso filho lá? A Ana fez isso, tá? Adiantando aqui o final da história. Ana fez isso. Ela vai e leva o Samuel para morar com Eli, morar na casa de Deus, e volta para casa, sem o filho, que ela tanto pediu. Você consegue imaginar isso? Você teria essa coragem? Será que você cumpriria esse voto? Ou você teria aquele desejo no coração assim, não, Deus me deu, não é? Deus me deu o filho. Será que esse desejo passou no coração de Ana? Deus me deu, eu vou ficar com ele. A Bíblia não fala se esse desejo passa ou não no coração dela, mas ela cumpre o seu voto com Deus. Ela é fiel ao voto que ela fez com Deus. Apesar do desejo dela, ela vai e se mantém obediente a Deus. Vamos ver os versos de 21 a 28, quando ela cumpre esse voto. Diz assim, ó: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou um menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Fidelidade a Deus vem antes do nosso desejo, antes dos nossos desejos. E aqui fica a pergunta para mim e para você, querido: os nossos desejos, os seus desejos são maiores que a sua fidelidade a Deus? Porque se os seus desejos forem maiores que a sua fidelidade a Deus, a idolatria já tomou conta do seu coração. O seu desejo virou um ídolo. O seu desejo virou um ídolo. E aqui eu quero dizer, não há, por exemplo, problema nenhum desejar ter um bom emprego com um bom salário. Mas se isso te fizer desobedecer ao Senhor, esse desejo se tornou um ídolo no seu coração. Digamos que você alcance esse desejo de ter um bom emprego, de ter um bom salário, mas se esse emprego te fizer desobedecer ao Senhor, você abre mão dele? Nós temos exemplos bíblicos disso. Se você lembrar, por exemplo, do profeta Daniel. Daniel alcançou esse estágio, lembra disso? Se tornou um dos governadores da Babilônia. Olha que emprego! Agora, a partir do momento que aquilo lhe causou um problema na sua vida diária com Deus, quando existe uma lei ali que não
deveria ter outro Deus a ser adorado, devia ser adorado o rei Nabucodonosor ali, o rei Dario, né? Ele não atendeu isso. E qual foi o castigo? Ele foi jogado na cova dos leões. Preferiu permanecer fiel a Deus, mais do que o desejo ali, talvez, de continuar trabalhando, fazendo o que ele fazia. Você pode, talvez, ter o desejo de estudar, se graduar, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado. É um desejo excelente. Agora, se isso for maior que o seu desejo de permanecer fiel a Deus, está se tornando uma idolatria. Isso está se tornando um ídolo no seu coração. E aqui eu pego o exemplo de Paulo. Paulo, ele tinha todas as graduações possíveis. Estudou na melhor escola, com o melhor mestre. Mas quando Deus o chama para ser um missionário, ele abre mão de tudo isso. E vai, porque importa mais permanecer fiel a Deus do que o desejo das graduações, dos diplomas, por exemplo. São todos desejos justos, mas que não podem tomar o lugar de Deus. Agora, tem alguns desejos que são ruins, que são os desejos pecaminosos, e muitas vezes o meu pecado, o seu pecado, também se torna um ídolo. Muitas vezes gastamos tempo pecando de forma consciente, deixando de lado o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nos sustenta, que nos protege, que nos ama. Idolatria entrando nos lares, queridos. Aquele pecado de estimação, talvez, que você não consegue se livrar, que você não tem forças para lutar contra, isso já virou um ídolo no seu coração, um ídolo na sua casa. É o desejo pecaminoso, falando mais alto. Isso precisa acabar hoje, meus queridos. Você não pode de jeito nenhum abrir mão da sua fidelidade, da sua obediência a Deus. Deus sempre honra a obediência. Deus sempre honra a fidelidade. Não permita que os seus desejos se tornem ídolos. Mas que o seu maior desejo seja ser fiel a Deus. Seja ser obediente a Deus. E é tão lindo como a fidelidade anda de mãos dadas com a adoração. Ser fiel é adorar a Deus. Assim que Ana vai ali na casa de Deus e deixa o seu filho lá, verso 28, né? Por toda a sua vida, ela dizendo, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E a Bíblia diz, e ali adorou ao Senhor. Fidelidade é adoração. Fidelidade é adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão vai levar Isaac para entregar ao Senhor. Abraão diz, vamos até ali para adorá-lo. Ele estava indo para sacrificar o seu filho, mas ele fala que está indo ali para adorar, queridos. Fidelidade é adorar a Deus. Muitas vezes a gente acha que adorar é somente cantar, é somente louvar. É um tipo, é uma forma de adoração a Deus, mas a melhor forma de você adorar o Senhor é sendo fiel, é permanecendo obediente. Você e sua família permanecendo obedientes ao Senhor. Em segundo lugar, a fidelidade a Deus vem antes dos nossos desejos. É isso que Ana nos ensina. Mas como termina essa história de Ana? Após ser fiel a Deus e cumprir o seu voto, deixando Samuel, o seu filho, na casa de Deus, no capítulo 2 a gente vê que Deus foi bondoso com Ana, verso 21. Capítulo 2, verso 21 diz assim, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Veja, aquela mulher que era estéril. Não podia ter filhos. Além de Samuel, ela tem mais 5 filhos. Deus foi bom com ela. E a palavra do Senhor diz que Samuel crescia na presença de Deus. E você sabe muito bem quem se tornou esse menino. Quem se tornou o menino Samuel? Samuel cresce, se torna, pela graça de Deus, o maior
profeta, o maior juiz e o maior sacerdote da sua geração, sabia disso? Como profeta, ele confronta o pecado do povo e leva o povo a arrependimento, leva Israel a se arrepender dos seus pecados. Como profeta, ele unge Davi como rei. Aquele rei que seria o maior rei de Israel, aquele rei cuja sua descendência nasceria Jesus, o rei, o verdadeiro rei. Como profeta, ele teve esse privilégio. Como sacerdote, era ele que intermediava a relação entre o povo e Deus, através dos sacrifícios, através dos holocaustos que ele fazia. Como juiz, ele unifica de forma política as 12 tribos de Israel, ele traz paz, e sob a sua liderança, Israel é liberto dos inimigos. Veja só, um homem abençoa uma nação inteira, por gerações, por conta de uma mãe. De uma mãe que entendeu que Deus vem antes de tudo. Uma mãe que entendeu que Deus vem antes de tudo, que Deus está acima de tudo, que não há nada maior, que não há nada superior, que não há nada mais que mereça a nossa atenção, a nossa adoração além de Deus. Ela entendeu que Deus está acima de tudo, por conta dessa consciência, dessa mãe, de que Deus vem antes de tudo. Uma nação inteira é abençoada. E como a gente entende isso, que Deus vem acima de tudo na vida de Ana, na sua oração, capítulo 2, eu quero ler com você essa oração, para a gente caminhar para o nosso final. Capítulo 2, depois que Ana deixa Samuel na casa do Senhor, ela ora assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Olha que declaração, queridos, olha que declaração dessa mulher. Ela continua: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá o lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará dos céus contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Essa é a oração de Ana. E termina o último versículo 11. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Que oração! Que oração dessa mulher! Uma oração de quem entendeu de que Deus é soberano sobre tudo, de que Deus está acima de tudo e que com isso não há espaço para nenhum outro ídolo, para nenhum outro Deus, seja ele o que for, seja uma estátua, seja uma imagem, seja uma ação, seja um pensamento, seja uma ideia, seja um emprego. Não há nada maior que o nosso Deus, não há nada mais poderoso que o nosso Deus. Meus queridos, se você hoje entender que Deus está acima de tudo, que Deus é soberano sobre tudo,
Você pode ter as mesmas bênçãos que essa família alcançou. Você também pode ser abençoado. O mesmo Deus que abençoou Ana está pronto para abençoar a sua família também. O mesmo Deus que operou um milagre na vida de Ana, na vida daquela família, é capaz de operar um milagre na vida da sua família também. O mesmo Deus que, por conta de uma mãe, abençoou o seu filho, que abençoou uma nação inteira, pode abençoar a tua casa, os teus filhos e todos aqueles que te cercam e tudo aquilo que você faz. É o mesmo Deus. Agora, para alcançar isso, nós precisamos fazer essa declaração: Deus está acima das distrações. Deus está acima dos meus desejos. Deus está acima de tudo. Ele é sobre tudo e sobre todos. Você e sua família hoje reunidos nessa manhã, vocês conseguem fazer essa declaração todos juntos? Deus é capaz e está pronto para abençoar a tua casa. Mas Ele não divide, como nós lemos. Ele não divide o seu louvor, a sua glória com ninguém. Faça hoje, nessa manhã, faça agora, um voto em família. Faça essa declaração, você, sua esposa, a mamãe, o papai, os filhos, os avós, quem tiver. Na nossa casa, Deus é prioridade. Deus está acima de tudo. Você consegue fazer essa declaração? Você consegue fazer este compromisso de que dentro da sua casa, na vida da sua família, não há outra prioridade? Não há nada que tome mais tempo e nem gaste a energia de vocês a não ser Deus? Você pode fazer esse compromisso hoje? Assim como Josué fez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E somente ao Senhor. Vamos fazer isso em oração? Feche seus olhos aí na sua casa. Chegue perto dos seus filhos, dos seus pais. Reflita sobre isso. Talvez há coisas que estão sendo prioridades na sua casa e não tem sido Deus. Você consegue abrir mão dessas coisas hoje e estabelecer Deus como prioridade na sua casa? O tempo que era da novela, o tempo que era dos reality shows. A partir de agora, em nome de Jesus, é tempo de Deus. É tempo de culto na sua casa, é tempo de oração na sua casa. Deus não divide sua glória com ninguém, com ninguém. Quais são os ídolos que precisam ser destruídos na sua casa? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o único Deus a ser adorado. Nós entendemos, Pai, que só o Senhor, ó Deus, é digno de todo louvor, de toda adoração. E nós, Pai, acabamos de entender que muitas vezes nós temos levantado ídolos dentro de nossas casas, ídolos invisíveis, ídolos que tomam o tempo, que tomam a adoração que deve ser somente a Ti. E agora reunidos, Pai, como família, reunidos em família, nós queremos declarar, Pai, que só o Senhor é o Deus da nossa casa. Só o Senhor é o Deus que servimos.
é o Deus que buscamos. Nós declaramos como família que o Senhor é o único Deus. E nós queremos, Pai, firmar este compromisso, Pai, de priorizar, ó Deus, o nosso relacionamento contigo, apesar das distrações, apesar dos nossos desejos, Pai, tudo isso a partir de hoje vai ficar em segundo plano, Pai, porque o que nós queremos, Pai, é nos achegar a Ti, Senhor. E nós fazemos isso, Pai, porque a gente entende que o Senhor é o Deus poderoso, Criador de tudo. É o Deus que nos amou e nos ama a ponto de entregar o Seu único Filho em nosso lugar. Nós entendemos esse sacrifício, nós entendemos esse amor. E não há outro jeito, não há outra maneira de retribuir, a não ser adorando somente a Ti. Nós queremos fazer isso em nossas casas a partir de hoje. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, pois nós dependemos de Ti até para isso. Nos ajuda, Pai, para que cada família, cada casa que está cultuando com a gente, identifique, Senhor, quais são os ídolos que a gente tem deixado entrar. Quais são os desejos que a gente tem tornado como ídolo, Pai? Quais são as distrações que nós estamos tornando como ídolo, e que isso seja destruído, seja extirpado de nossas casas, Pai, em nome de Jesus. E que daqui a um tempo, Pai, por conta deste compromisso, nós possamos ver, Senhor, as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre as casas, as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre as famílias. Pois assim como vimos aqui, ó Deus, com Ana, e como tantos outros personagens bíblicos, o Senhor sempre honra a obediência, o Senhor sempre honra a fidelidade, que nós possamos enxergar isso na vida da nossa igreja, das famílias da nossa igreja. É assim que nós oramos, Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que é o mais forte, Pai, que é o mais poderoso. No nome dele nós oramos. Amém e amém.